Olá amigos, aqui é o pastor Everton Almeida do site Compreendendo as Escrituras e é muito bom estarmos aqui para entendermos mais um texto bíblico. O texto de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, o verso 10. Diz assim: Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. Esta é a famosa parábola de Cristo sobre o fariseu e os publicanos. Mas quem eram os fariseus? Flávio Josefo, historiador do primeiro século, diz que na época de Cristo haviam cerca de 6.000 fariseus. E o Novo Testamento faz mais de 100 menções a eles. Então era um grupo muito importante. E o Senhor Jesus muitas vezes esteve em confronto direto com os fariseus. Da onde eles vieram? E o que eles faziam? Quais eram suas principais funções ou características na época de Jesus? Bem, vamos entender primeiro a origem dos fariseus. Quando os gregos eles começaram a conquistar os territórios, eles implantavam então a cultura grega sobre os povos dominados. Quando eles conquistaram o Oriente Médio, por volta do ano 331 a.C., eles tentaram helenizar os judeus, mas tiveram resistências. Tanto é que quando Antíoco Epifânio tenta helenizar de fato os judeus, surge Judas Macabeu com toda a sua família e eles então resistem às forças de Antíoco Epifânio. Este grupo conservador que quer se manter firme à ortodoxia, quer preservar a tradição judaica e não se contaminar com o helenismo, fica conhecido na história como os Hasidins. E destes Hasidins surgem então os fariseus. Então os fariseus surgem primeiramente em oposição à afronta da helenização dos gregos. E quando os fariseus surgem, eles trazem consigo uma preocupação. A preocupação de preservar a lei, a Torá. Eles entendiam que os judeus foram para o cativeiro em virtude da transgressão da lei. Então, eles se colocam como os detentores da lei de Deus. Criam 613 mandamentos para proteger o povo de transgredir a lei. Assim, eles se tornam os guardiões da lei. Eles andavam com os seus filactérios alargados, e até por isso foram, em Mateus 24, repreendidos por Jesus. Ficavam com a lei na mente, no coração, aqui, pelos filactérios mais largos. E a outra característica dos fariseus é justamente que eles tinham uma preocupação com a purificação cerimonial. Eles queriam se manter isolados de tudo que podiam trazer contaminação. Então eles ficavam isolados dos gentios, dos saduceus, que eram considerados liberais, e até do próprio povo, o povão geral. Os fariseus tinham então uma certa restrição. Apenas se colocavam como os guardiões da lei e ensinavam a lei em todo canto, nas sinagogas e etc. Mas era um grupo muito comprometido com a lei. Tinham alguns problemas. Nesta parábola aqui, Jesus denuncia o senso de justiça própria dos fariseus. Neste exemplo, ele surge orando: olha, Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo, e ele achava que por suas obras ele seria justificado. Então Jesus o repreende e diz que a justificação vem como um ato declaratório de Deus. Muito bem, hoje entendemos mais sobre os fariseus. Vai ter um vídeo que vou explicar sobre a origem dos publicanos. Quem eram eles? Continue nos acompanhando aqui no site Compreendendo as Escrituras. Que Deus te abençoe. Nos encontramos por aí. Acesse o nosso site www.compreendendoasescrituras.com.br. Se inscreva aqui no botãozinho do nosso canal no YouTube. Compartilhe no Facebook. E se tiver alguma pergunta bíblica, vamos estar à disposição para ajudá-lo na compreensão. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Nos encontramos por aí. Até mais.